Glória a Deus, graça e paz a todos, amém. Quantos estão alegres por estar esta noite buscando e recebendo de Deus para a sua vida, para a sua família, né? Recebemos daí uma palavra de Deus ao nosso coração, uma palavra de confiança, uma palavra de fé no Senhor para esse tempo de adversidade, né? Nossa vida está ligada nos céus, nós somos influenciados pelos céus, somos sustentados por Deus, amém? Eu quero compartilhar também nesta noite uma palavra do Senhor, né? Por um breve tempo aqui. Estamos orando pela sua vida, orando pela sua família. E eu quero trazer um tema para esta palavra: como ser fortalecido pelo Senhor nesses dias. Nós precisamos nos fortalecer em Deus. Em todo tempo nós precisamos nos fortalecer em Deus, né? Em todo tempo, não só na adversidade, não só na escassez, mas em todas as situações, nós temos que ter o Senhor como a nossa força, como aquele que nos sustenta, porque Ele é aquele que nos sustenta. E eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, em João capítulo 6, versos 63. Então, como ser fortalecido pelo Senhor nesses dias, né? Como nos fortalecer em Deus, né? Porque nós precisamos, né, dessa força. O apóstolo Paulo, ele aconselhava e advertia também, né, todos os seus discípulos, aqueles que já eram pastores, líderes, né? E ele aconselhava como Timóteo, Tito e outros, né? A se fortalecer em Deus, e bem assim toda a igreja do Senhor, como ele encorajou, né? E conscientizou a igreja ali em Éfeso, para se fortalecer no Senhor. Então vamos estar vendo aqui um texto, começando por esse texto que Jesus, ele falou, não só para todos que estavam ouvindo, mas precisamente para os seus discípulos, né? Porque aqui foi uma palavra direta para os seus discípulos. O verso 63, olha o que a Bíblia diz. Jesus falando: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então Jesus falou aqui: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E aí ele concluiu: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então Jesus falou que as palavras dele é Espírito, é vida, né? Tem a vida de Deus, as palavras dele, né? Mas Jesus, ele nos falou algo interessante aqui. Ele falou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Esse Espírito aqui que Jesus falou nesse texto, né? Embora nós sabemos que a vida vem do Espírito de Deus, e é exatamente, mas nesse texto Jesus, ele está falando do Espírito do homem, porque ele falou da carne. Ele falou: olha, a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. Então Jesus está colocando aqui o Espírito do homem, porque nós somos um ser trino, né? Nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, diz a palavra do Senhor. Que o nosso Deus, em 1 Tessalonicenses 5, 23, Ele quer nos santificar em tudo, em nosso espírito, alma e corpo, né? E bem assim, quando a Bíblia fala da criação do homem, né? Deus fez o homem do pó da terra, a matéria soprou nele, né, o fôlego de vida, e aí o homem passou a ter uma alma, ser uma alma vivente, né? Mas tem um fôlego de vida, o Espírito de Deus. E a Bíblia nos diz também em Isaías, que é Deus quem cria o espírito do homem dentro dele, né? Um dos profetas menores também falou isso, né? Que é o Senhor quem cria. E nós devemos crer que nós somos um ser criado a semelhança de Deus, né? Nós somos o Espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então o homem é um ser tripartido, né? E aqui Jesus, ele está colocando, ele está falando da carne, que as coisas da carne. E quando ele fala a carne para nada aproveita, ele não está falando que essa carne não tem proveito no sentido de ser instrumento de Deus, porque nós temos que usar o nosso corpo para glorificar a Deus, né? Mas ele está falando da inclinação ou das vontades da carne. E aí Jesus diz, por outro lado, que o Espírito é que vivifica. Então como sermos fortalecidos pelo Senhor nesses dias?
Diga assim comigo: inclinando para as coisas do Espírito de Deus. Inclinando para as coisas do Espírito de Deus. E como que buscando as coisas do Espírito de Deus. Para nós entendermos esse texto que Jesus falou aqui, que o Espírito é o que vivifica, e ele estava falando aqui nesse texto do Espírito do homem, né, em detrimento com relação à carne, porque ele logo falou da parte da carne, né? Mas Jesus aqui está falando que a vida que nós precisamos ter, ou o fortalecimento que nós precisamos ter de Deus, ele vem de Deus, do Espírito de Deus, mas em nosso espírito. Nós precisamos entender, a Bíblia nos diz, né, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, através da qual ele esquadrinha todo o seu corpo, né? Ele alcança toda a estrutura do homem através do espírito do homem. Está escrito isso em Provérbios 27, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é através do qual Deus se relaciona com o homem, Deus se comunica com o homem, é no seu espírito. Então por isso que a Bíblia nos diz que nós temos que viver no Espírito, nós temos que inclinar para as coisas do Espírito de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus ministra o homem no Espírito. Então Deus alcança toda a vida do homem, toda a sua carne, né? Deus influencia a carne, Deus influencia a alma, né? A mente, vontade e as emoções. Mas tudo isso através do Espírito do homem. Porque Deus, como as Escrituras diz, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Deus, ele está em nosso corpo habitando, mas em nosso espírito. Amém, meus queridos? 1 Coríntios 6,17 diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Deus. Tem uma tradução que fala o que se ajunta, né? Dá para entender melhor ainda, aquele que se liga ao Senhor, aquele que se volta ao Senhor. O apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 2, verso 1, que Jesus Cristo, ele é esse que nos liga, em todo o capítulo 2 de Efésios, que Jesus é o que nos liga ao Senhor, ele é a ponte, né? Ele veio pela sua obra na cruz, ele venceu o pecado, e a Bíblia diz, ele destruiu a parede de separação entre o homem e Deus, que é o pecado. O profeta Isaías falou, o pecado separa o homem de Deus. Mas lá no primeiro versículo de Efésios 2, o apóstolo Paulo fala, olha, Deus nos deu vida a vocês, quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Por meio de Jesus, ele deu vida. Por meio de Jesus, vocês foram alcançados, vocês foram vivificados. E esse vivificar, essa vida que Jesus dá para aquele que está morto no pecado, é a união dele com o Senhor no seu espírito. Quando a pessoa arrepende dos seus pecados, decide abandonar o pecado e confessa a sua fé na obra da cruz, a Bíblia nos diz, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo, né, para nos purificar dos nossos pecados, nos perdoar dos pecados e purificar da injustiça, né, e nos livrar de todo o mal. Então a Bíblia diz, então o apóstolo Paulo falou, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O Espírito do Senhor vem habitar em meu corpo, mas ele está unido com o meu espírito. O elo de ligação de Deus com toda a estrutura do homem, em se tratando de espírito, alma e corpo, começa no espírito. Começa no espírito. E aí o apóstolo Paulo falou em Romanos 8,16, o Espírito, agora falando do Espírito Santo, ele testifica em nosso espírito, esse Espírito que Jesus falou, que é o instrumento de nos vivificar, ele testifica com o nosso espírito, ou em nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, e somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Amém, meus queridos? Então por isso que Jesus falou aqui, que é por meio do nosso espírito que nós recebemos o vivificar de Deus, o fortalecimento de Deus. Jesus deixou claro aqui, que dependendo de para onde a pessoa se inclina, ela
vai receber um resultado. Se ela se inclinar para o Espírito, se ela decidir se alimentar do Espírito, se alimentar de Deus, porque não tem outro caminho para o homem se alimentar de Deus a não ser pelo seu Espírito. Jesus falou que esta pessoa será vivificada, será fortalecida, será nutrida de Deus. Mas se ela inclinar para a carne, Jesus falou aqui, a carne para nada aproveita. Aqui Jesus está falando das intenções da carne, das intenções carnais, da natureza pecaminosa que se manifesta, que está ligada, né, à nossa carne, a parte natural, a parte humana, a parte caída, a parte falida, né, que é a carne. Então Jesus falou, para nada aproveita. Então, como nos fortalecermos, meus queridos, em Deus nesses dias? Mais uma vez eu digo, inclinando para as coisas do Espírito de Deus, nos alimentando de Deus, nos alimentando da palavra, porque Jesus falou que a palavra ela é Espírito, ela é vida. Por isso que Jesus falou, quando ele estava sendo ali, instigado por Satanás, a tentar a Deus, né? Quando ele mandou Jesus, falou, tu é filho de Deus, então manda essa pedra transformar em pão. Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Já estava escrito. E Jesus, ele se valia das escrituras para se fortalecer em Deus, para não cair no erro, né, da tentação, né, da inclinação da carne, porque ali, naturalmente falando, ele estava com uma necessidade. A Bíblia diz que quando ele jejuou 40 dias, quando ele jejuou, quando ele terminou, ele estava com fome, né? Você que quem tem experiência de jejuar, quando termina de jejuar, ele só quer comer, né? A carne está pedindo alimento, né? Está pedindo para se fortalecer. Então Jesus tinha uma necessidade natural, mas Satanás estava usando aquela necessidade natural que ele tinha para ele atropelar, né, os princípios de ser, de receber esse reconhecimento de Deus. Este é o meu ungido, né? Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então, é por isso que Satanás tentou levar Jesus a inclinar para as coisas da carne, a ser levado pelaquilo que a carne estava pedindo. Então Jesus, ele sabia naquela questão ali de Jesus, que tinha um tempo certo, mas agora era a hora dele se fortalecer no Espírito. Não era tempo dele inclinar para as coisas da carne, não era tempo dele seguir, satisfazer o apetite da sua carne, que naquele momento a carne estava querendo o alimento natural, um pão. Então eu digo para você, meu querido, meu irmão, minha irmã, se fortaleça em Deus nesses dias, e você se fortalecerá em Deus, dizendo não para a sua carne, dizendo não para as coisas da carne, principalmente nesse tempo aí, né, que muitos têm mais tempo, né, está mais como diz a expressão, de boa, né, mas é exatamente aí que nós temos que orar mais, nós temos que meditar mais na palavra de Deus, nós temos que fazer isso para suprir, né, até essa lacuna que está em nós, como igreja, como povo de Deus, que está existindo nesses dias em nós, que é a questão de não estarmos congregando, né, reunindo, que é um princípio de Deus. Mas eu acredito em nome de Jesus que isso vai passar logo, glória a Deus, porque nós precisamos estar afinados com a palavra de Deus. Então nós temos que vigiar mais ainda, porque além de suprir essa lacuna que está existindo nesses dias na nossa vida como igreja, por falta, né, de estarmos em possibilidade de congregar, aí é que nós temos que dobrar a nossa vigilância com relação para onde nós estamos inclinando, se para as coisas da carne ou do Espírito. Cada um de nós sabemos quem está influenciando a nossa vida. E Jesus aqui, ele falou isto, né? Jesus lá em Mateus 26, 41, ele falou para os seus discípulos, olha, o Espírito está pronto, o Espírito está pronto, você está com Jesus, o teu Espírito está pronto, ele está pronto para te fortalecer em Deus, ele está pronto porque ele está unido com Deus, mas a carne, Jesus falou, ela é fraca. Olha para quem está perto de você e fala, essa sua carne aí é fraca, essa sua carne ainda que é bonita, né? Ainda que você acha
eu sou o cara, eu sou a cara, né? Mas essa carne é fraca. Jesus nos conscientizou disto. E às vezes nós nos deixamos levar pela carne e aí de repente nos achamos fracos espiritualmente, né? Sentindo apagados em Deus, ou parece que Deus está apagado da minha vida, parece que eu estou longe de Deus, eu não estou sentindo Deus, eu não estou tendo aquela segurança, porque eu estou só me deixando ser levado pela carne. E aí eu viro para Deus e falo: Deus, a carne é fraca. Mas foi Ele que nos avisou antes. Foi Ele que nos avisou. Amém, meu querido?